E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vou muito bem também, graças a Deus. Pra quem não me conhece ou nunca ouviu falar de mim, eu gostaria de me conhecer. Eu sou o Augusto, educador de teatro lá de Fátima do Núcleo Planalto. E essa é uma oficina de teatro pra você, pra sua mãe, pro seu cachorro ou pra quem quiser assistir. Então, bora pra aula! A história de hoje se chama Anansi e o Baú de Histórias. Uma história vai começar, então chama todo mundo, criança, adulto, papai, mamãe, amigos e quem quiser chegar. Então chama toda a gente, igual ou diferente, avisa pro vizinho que a história vai começar. Há muito tempo atrás, não existiam histórias. Para ser mais claro, ninguém contava história e ninguém tinha o dom de contar histórias e ninguém tinha tantas histórias para contar assim. As histórias eram propriedade do Deus do céu e ele as guardava num pequeno baú de madeira. Sabe-se que as histórias são muito importantes para a história de todos os seres, afinal, as histórias contam desde o começo até o fim de tudo o que já aconteceu na humanidade e tudo que cerca o universo. Anansi, uma aranha um pouco que curiosa demais, tinha muita vontade de conhecer todas as histórias. Então, ela teceu uma teia até os céus e ela subiu e subiu até que ela chegou nos céus e viu cara a cara o Deus do céu. O Deus do céu ficou intrigado com o que aquela aranha queria. Então a aranha disse que queria conhecer todas as suas histórias. O Deus do céu no começo até achou engraçado, mas então ele teve o brilhante pensamento de por que não passar as suas histórias para alguma outra pessoa ou para algum outro ser. Mas nada é de graça nesse mundo, não é, meus queridinhos? Anansi, a aranha, estava disposta a conseguir as histórias a qualquer preço. Então, ela perguntou ao Senhor dos Céus qual era o preço. Qual era o preço que ela deveria pagar para conseguir ter todas as histórias dele e ser a primeira contadora de histórias do mundo. O Senhor dos Céus, ainda um pouco aí confuso, acabou fazendo uma bela oferta que seria também uma fria, né? Sim, tudo tem um preço. E o meu preço é: você deve capturar e me trazer a cobra que engole o homem de uma vez só, o leopardo com os dentes afiados como os dentes de um sapo, o enxame de zangões que se multiplica sem parar, e por último, a fada que nunca se vê. Voltando à Terra, Anansi não fazia ideia de como ele iria completar essas tarefas, afinal, era quase que impossível conseguir completar elas todas, não é mesmo? Anansi, que era uma aranha macho, perguntou à sua mulherada o que fazer. Então, ela bolou um miraculoso plano ali para conseguir capturar todas essas criaturas. E o plano foi o seguinte: a primeira tarefa era capturar a cobra, a serpente, que engolisse o homem de uma vez só. Então, Anansi pegou uma enorme folha de bananeira e se aproximou da serpente. Então, a Anansi começou a falar: não, é maior. Não, é menor. Ai, que mentirosa. Claro que é maior. Não, pera. E então, a serpente intrigada perguntou a ele: Anansi, por que andas tão intrigado? Anansi, vendo que a serpente já começara a cair no plano, respondeu: minha mulher disse que você era menor que essa folha de bananeira, mas eu tenho as minhas dúvidas, sabe? Então,
A serpente disse para ele: Anansi, é muito fácil responder a sua pergunta. Coloque a folha no chão. Quando Anansi colocou a folha no chão, a serpente subiu em cima da folha para se comparar. Mas, diferente do que ele tinha dito para a serpente, ele não queria comparar ninguém. E então, Anansi teceu uma enorme teia em volta da folha, prendeu a serpente e disse: é tempo de você conhecer o Senhor dos Céus. A segunda tarefa era capturar um tigre com os dentes de sabre. O que não foi uma tarefa muito difícil para Anansi, afinal, bastou ele cavar um enorme buraco no meio da floresta, cobri-lo com um monte de folhas e deixar. Ele foi para sua casa, dormiu, e na manhã seguinte, o tigre, que vivia bem ali perto, estava lá dentro, gritando por ajuda. Socorro! Socorro! Alguém me ajude, por favor! Então, Anansi, que não era nada besta, pegou, estendeu um bracinho ali, fez uma teia, puxou o tigre, enrolou ele na sua teia e disse: é tempo de você conhecer o Senhor dos Céus. A terceira tarefa era que Anansi capturasse um enxame de zangões muito furiosos e que se multiplicavam sem parar. O que não foi muito difícil para Anansi. Afinal, Anansi, que era pequeno, pegou uma cabaça. Então ele pegou uma folha de coqueiro e muita água. Então ele se molhou inteirinho, entrou dentro da cabaça, que é um recipiente, se cobriu com a folha de bananeira, jogou água em cima da folha de bananeira e a água que sobrou dentro da cabaça ele começou a jogar para o alto em enorme escala. Então os zangões pensaram que estava chovendo e eles começaram a ficar desesperados. E corre zangão para um lado, corre zangão para o outro. Um zangão viu Anansi. Então ele perguntou: o que é que você está fazendo aí dentro? Vai chover? Anansi, que era muito esperto, disse: eu estou aqui para me esconder da chuva. Ainda tem espaço aqui dentro. Se vocês quiserem, eu posso ajudá-los. Os zangões, que não eram tão espertos assim, embora as abelhas sejam extremamente organizadas, em desespero, muitos, não tiveram o que fazer. Acabaram entrando dentro da cabaça. Anansi, julgando que iria ajudá-los a entrar, colocou um pezinho ali para fora e depois que os zangões entraram, passou teia na cabaça inteira e prendeu os zangões. Então disse: é chegado o tempo de vocês conhecerem o Senhor dos Céus. A última tarefa, e não menos importante, era que Anansi capturasse a fada que nunca se vê. A quarta tarefa era que Anansi capturasse a fada que nunca se vê. O plano de Anansi foi o seguinte: ele construiu uma bonequinha de madeira, envolveu essa bonequinha de madeira com muita cola, uma cola muito pegajosa e que nunca se soltava. Então ele colocou alguns frutos bem na mão da bonequinha de madeira. Ele sabia que uma hora a fada, que vivia ali perto, iria sentir fome. E então ele começou a esperá-la, sentou-se até que ela aparecesse. A fada finalmente apareceu. E então, ela vendo que a bonequinha tinha comida, ela perguntou se a bonequinha podia dá-la um pouco de comida. Anansi, que havia colocado uma cordinha na cabeça da boneca, fez a boneca dizer que sim. Porém, a fada ficou intrigada que a boneca não falava. A fada insistiu para que a boneca falasse. E vendo que a boneca não falava, a fada ameaçou dar um tapa. Ainda assim, a boneca não falou, gente? Então, a fada deu um tapa na boneca. Acontece que a boneca estava com muita cola. E as mãozinhas da fada se grudaram na boneca. E a fada foi dando tapas e chutes na boneca, até que ela se grudou na boneca inteira. Anansi, saindo do seu esconderijo, disse: é chegado o tempo de você conhecer o Senhor dos Céus. Após cumprir todas as tarefas, Anansi construiu novamente a sua teia e subiu, até que ele chegou na casa do Senhor dos Céus. Chegando lá, o Senhor dos Céus ficou pasmo que Anansi conseguira concluir todas as tarefas. E como havia prometido, ele cedeu o dom de contar histórias de todas as suas histórias para Anansi. Anansi, voltando à Terra, começou a sua jornada de contar histórias. E ele contou várias
e várias, e muitas outras histórias. E assim, várias histórias se espalharam pelo mundo, assim como essa que eu estou contando para vocês, assim como muitas outras que eu, este palhacinho, ainda hei de contar para todos. A moral da história, gente, é com esforço, dedicação, você consegue tudo que você quer. Uma história então terminou, mas não tem problema, a vida nos ensina. Se uma história termina, a outra já vem lá. Mas não tem problema, a vida nos ensina. Uma história só termina para outra começar. Acredita-se que esse personagem ele tem vários nomes em várias culturas. E de cultura em cultura a gente consegue observar que a arte de contar histórias é uma das artes mais antigas. E eu acho que é por isso que essa história foi contada, para ter uma explicação para tudo isso. Entenderam? Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. Eu amo essa história e eu espero que vocês tenham curtido com carinho. Desde já eu peço para que vocês curtam, comentem e compartilhem a aula. É muito importante para o meu trabalho e eu vou ficar, feliz, certo? Essa foi mais uma oficina do Lar de Fátima na Web. Eu sou o Augusto, educador de teatro, e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!